Se existe uma verdade incontestável sobre o dinheiro, é esta: enriquecer tem muito menos a ver com o que você faz e muito mais com aquilo que você evita fazer. As pequenas decisões diárias, os hábitos invisíveis, os comportamentos automáticos, todos eles têm um peso enorme na construção ou na destruição do seu patrimônio ao longo dos anos. E, ao contrário do que muitos imaginam, as pessoas que conseguem prosperar financeiramente não são necessariamente as mais inteligentes, as mais sortudas ou as que nasceram em um contexto privilegiado. A real diferença está na mentalidade, no que elas aceitam e no que elas recusam para sua vida. Por isso, hoje vamos explorar profundamente as 10 coisas que alguém que realmente quer enriquecer precisa evitar de qualquer jeito. E não estamos falando de conselhos vagos, mas de comportamentos observados repetidamente nas trajetórias de quem venceu e de quem ficou pelo caminho. O mais interessante é que muitas dessas atitudes parecem inofensivas, até o dia em que você percebe que está perdendo anos de progresso por causa delas. Por isso, preste atenção. Algumas dessas armadilhas talvez façam parte da sua rotina, e reconhecer isso já é o primeiro passo para uma virada financeira real. Vamos começar pelo ponto mais importante de todos, porque este primeiro costuma ser o grande divisor de águas entre quem próspera e quem trava no mesmo lugar por anos. 1. Evitar decisões difíceis. O caminho mais rápido para permanecer no ponto morto. A maior parte das pessoas vive tentando se proteger de qualquer desconforto. E isso é humano. Mas quando falamos de vida financeira, esse comportamento tem um preço altíssimo. A sabotagem começa quando alguém adia, posterga ou simplesmente ignora decisões fundamentais, como mudar de carreira, reduzir gastos, assumir riscos calculados, estudar algo novo, investir pela primeira vez, encarar a disciplina que o crescimento exige. E, claro, evitando o desconforto imediato, essa pessoa se aprisiona a um desconforto muito maior que virá no futuro: a frustração de não ter construído nada sólido. Quem enriquece entende uma regra simples: o desconforto estratégico é parte do jogo. Não existe evolução financeira sem decisões difíceis. Se você passa a vida evitando esse tipo de escolha, a consequência é sempre a mesma: estagnação. E é exatamente por isso que começamos por aqui, porque sua vida financeira só muda quando você muda a forma como toma decisões. 2. Viver acima do padrão de vida real, o erro clássico que destrói fortunas antes mesmo que elas existam. Este é um erro silencioso, mas devastador. Quando a pessoa ganha um pouco mais, ela imediatamente aumenta seu gasto. Troca de celular, carro, roupas, restaurantes, viagens, pequenas indulgências. Tudo isso cria a ilusão de evolução, mas é apenas uma armadilha do consumo. A verdade é cruel, mas necessária. Não importa quanto você ganha, importa quanto sobra. Muita gente ganha bem, mas vive no limite porque ajusta o estilo de vida ao novo salário. E essa atitude impede qualquer acumulação, por menor que seja. As pessoas que enriquecem de fato fazem o oposto. Vivem abaixo do que ganham. Transformam a diferença em investimento. E repetem isso por anos, sem pressa e sem ansiedade. Esse comportamento cria espaço para oportunidades, e esse espaço é o que diferencia quem próspera de quem apenas aparenta prosperar. 3. Depender de uma única fonte de renda, um risco escondido que pode custar tudo. Durante muitos anos, acreditar em estabilidade financeira significava ter um emprego fixo. Hoje, isso não existe mais. O mundo ficou imprevisível, empresas mudam, mercados colapsam, setores inteiros desaparecem, e depender de um único salário virou um risco enorme. Quem quer enriquecer entende que segurança financeira não vem da estabilidade. Vem da diversificação. Criar múltiplas fontes de renda, mesmo pequenas no início, muda completamente seu horizonte. Renda extra, freelas, habilidades monetizáveis, investimentos, empreendimentos digitais, renda passiva. Tudo isso atua como pilares de sustentação. Se um cai, os outros seguram. Depender de uma única fonte é caminhar sobre gelo fino. Quem constrói várias está construindo, aos poucos, uma ponte sólida. 4. Buscar resultados imediatos. O veneno moderno da mentalidade financeira. Vivemos a era da urgência. As pessoas querem tudo rápido: dinheiro rápido, mudança rápida, retorno rápido, sucesso rápido. Mas quando se trata de riqueza, a pressa é inimiga da precisão. Investimentos exigem tempo. Construção de patrimônio exige tempo.
Desenvolvimento profissional exige tempo. Acumular conhecimento exige tempo. A mentalidade de curto prazo leva à frustração, à desistência precoce, pior ainda, a decisões irracionais. Gente que muda de estratégia todo mês nunca constrói nada sólido. Quem cria riqueza mira longe, 5, 10, 20 anos. Riqueza é consequência de visão, paciência e consistência. 5. Não controlar o próprio dinheiro, o erro que transforma bons salários em vidas medíocres. Este é, talvez, o erro mais comum de todos. Muita gente trabalha duro, mas não faz a menor ideia de quanto realmente ganha, quanto realmente gasta, quanto poderia investir, quanto desperdiça todos os meses, quanto precisa para atingir sua meta de vida. A falta de clareza financeira é tão destrutiva que impede até mesmo a pessoa de perceber o quanto está sabotando a própria evolução. A verdade é simples. Quem controla o dinheiro consegue crescer. Quem não controla, estagna. Anotar gastos, acompanhar entradas, analisar despesas, criar metas, revisar o orçamento. Não são hábitos de gente controladora, como alguns dizem, são hábitos de gente responsável, consciente e preparada para prosperar. Sem controle, nada funciona. Com controle, tudo se organiza. 6. Ignorar o estudo sobre dinheiro, o hábito que separa ricos de pobres. Existe uma diferença básica entre quem tem sucesso financeiro e quem não tem. Os ricos estudam. Eles leem livros sobre finanças, comportamento, investimento, economia comportamental, negócios. Eles assistem vídeos, fazem cursos, escutam mentores, acompanham tendências. Eles estão sempre um passo à frente porque se permitem aprender. Enquanto isso, grande parte das pessoas segue repetindo frases como: "Eu não entendo de dinheiro. Investimento é complicado. Isso não é para mim." E essa mentalidade cria uma barreira enorme, que impede qualquer avanço. O conhecimento financeiro é a base da riqueza. Ignorar isso é escolher voluntariamente viver limitado. 7. Tentar agradar todo mundo, um dos maiores ladrões de prosperidade. Acredite, muita gente deixa de prosperar porque tem medo do que os outros vão pensar. A pessoa sabe que precisa economizar, investir mais, recusar convites caros, priorizar o futuro. Mas evita fazer o certo para não ser chamada de mão de vaca, de certinha, de careta. O desejo de agradar tem um custo absurdo. Ele tira seu foco, sua energia, seu dinheiro e, principalmente, sua liberdade. Quem enriquece entende uma regra simples. Você não deve nada a ninguém, mas deve tudo ao seu futuro. Agradar todos é impossível. E tentar fazer isso só te afasta da vida que você poderia construir. 8. Culpar o governo, o emprego ou outras pessoas. A armadilha psicológica que rouba sua autonomia. Este é um comportamento comum, mas extremamente perigoso. Quando você culpa fatores externos, políticos, patrões, economia, família, mercado, você também entrega a eles o controle da sua vida. E quando outra pessoa controla, você deixa de controlar. Quem cria riqueza assume responsabilidade. Não importa o cenário, a crise, o momento ou as dificuldades. A pessoa que próspera está sempre se perguntando: dado o que tenho hoje, o que eu posso fazer para avançar? Culpar não muda nada. Assumir responsabilidade muda tudo. 9. Ter medo de investir. O ciclo invisível que impede o crescimento. Milhões de pessoas passam a vida inteira trabalhando. E nada do que elas conquistam trabalha para elas. Quem tem medo de investir vive condenado ao ciclo eterno. Trabalha, recebe, gasta, repete. É um ciclo exaustivo, sem construção de patrimônio, sem multiplicação, sem liberdade. Investir não é opcional, é essencial. E o medo, quando não enfrentado, se transforma em uma prisão financeira que dura décadas. Riqueza não vem apenas de quanto você ganha. Vem, principalmente, de quanto seu dinheiro trabalha enquanto você vive sua vida. 10. Se cercar de pessoas negativas, o ambiente que drena sua força financeira. Você pode ter os melhores planos, a melhor estratégia, o melhor conhecimento. Mas se estiver rodeado de pessoas que ridicularizam seus sonhos,
desacreditam suas metas, menosprezam seu esforço ou vivem reclamando de tudo. É quase impossível prosperar. O ambiente molda comportamentos. A influência molda decisões. O convívio molda mentalidade. Se você quer enriquecer, precisa escolher com cuidado quem você ouve, quem você segue, quem você deixa entrar em suas conversas diárias. Gente negativa não apenas te atrasa, ela te rouba futuro. Pessoas ambiciosas, disciplinadas e conscientes aceleram seu caminho. A virada começa quando você passa a evitar o que te sabota. O segredo para enriquecer não está apenas em aprender. Está também em desaprender. Desaprender hábitos antigos, pensamentos automáticos, comportamentos prejudiciais e crenças que foram colocadas em você ao longo da vida. A verdadeira transformação financeira começa quando você identifica o que te prende, enfrenta o que te assusta e elimina o que te afasta do futuro que deseja. Essas 10 atitudes que você ouviu hoje formam um mapa claro do que evitar. E, só isso, já coloca você à frente de 95% das pessoas. Se este conteúdo te ajudou, agora é a sua vez de ajudar o seu futuro. Deixe seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E claro, continue sua evolução assistindo ao próximo vídeo. A jornada financeira é longa, mas você acaba de dar um dos passos mais importantes.